Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos em Cristo, nesta celebração, comemoração dos fiéis cultos, a Igreja professa a fé na ressurreição. Nós cremos que pelo poder do Cristo, pela sua vitória na cruz, na sua ressurreição, o Senhor partilha este dom, esta graça da vida eterna, da eternidade, a todos os que passaram nessa vida, crendo nele e fazendo a vontade do Senhor. É um presente do próprio Mestre para todos aqueles que creem nele. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esta é a nossa esperança na hora da nossa morte, e essa é a nossa esperança para todos aqueles pelos quais nós rezamos nessa noite. Nós cremos que não pelo nosso próprio poder ou pela nossa vontade ou boa intenção, mas pelo poder de Deus, que é transformador, Ele é capaz de dar a vida eterna, a salvação para todos. Cristo, no seu grande amor e infinito amor por nós, não perde nenhum dos seus discípulos, nenhum dos filhos do Pai. E por tanto amor que Deus tem por nós, por cada um de nós, Ele nos oferece a ressurreição, a transformação, a passagem sobre a morte. Nós professamos a comunhão dos santos. A comunhão dos santos expressa a ligação espiritual que existe entre todos nós, entre nós que estamos aqui na terra, vivendo a igreja, seguindo os caminhos do Senhor, e aqueles que já partiram. Nós estamos ligados pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito que está em nós, aqui vivos, também está presente e se fez presente na vida de todos aqueles que partiram. Eles são a igreja que já se encontra com o Mestre. Nós estamos na caminhada. E os laços que nós vivemos aqui nessa terra, os laços afetivos, espirituais, familiares, a nossa história não é apagada, não são apagados, perdidos para sempre, mas são gravados no coração de Deus para sempre. E todos nós, um dia, nos encontraremos com aqueles que viveram conosco nessa vida. Quem já perdeu um pai, um dia encontrará o seu pai. Quem já perdeu a sua mãe, um dia estará com a sua mãe no céu. Quem aqui perdeu um filho, um dia estará com o seu filho no céu. Esta é uma promessa do próprio Deus, do próprio Senhor, é a comunhão dos santos. Diz a palavra no livro do Apocalipse: haverá uma grande multidão diante do Cordeiro, daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, que é Cristo Jesus. Quer dizer, a multidão dos que foram salvos. E essa é a nossa fé. Nós aqui estamos pedindo a salvação aos nossos irmãos que partiram. Estamos colocando em Cristo a nossa esperança de que Ele cuide, que Ele salve, que Ele resgate a todos aqueles que já partiram. Expressamos a nossa fé reconhecendo de que todos eles não estão na morte, mas na vida, numa outra vida transformada pelo poder de Jesus, pelo poder de Deus. Nós estamos rezando não para aqueles que estão na morte, mas para aqueles que já passaram pela morte, pois é Cristo que age na vida de cada um daqueles que estão. E por sua infinita misericórdia, Ele lhes concede a salvação. Temos esperança nessa verdade, confiamos, acreditamos e também pedimos que a salvação um dia também aconteça em nós. Que nós também vençamos a nossa morte. A nossa morte. Meus amados irmãos, hoje nós temos a oportunidade de meditar e refletir o livro de Jó. Este homem que leva o seu nome em um dos livros mais famosos da Sagrada Escritura, o livro de Jó, foi alguém escolhido por Deus,
servo do Senhor, grande profeta, mas alguém que conviveu dia a dia com a morte. Alguém que sofreu até o fim. Ele descobriu o que era a dor. A morte era a sua companheira. Jó era doente, não tinha saúde, havia perdido tudo. A vida de Jó era um verdadeiro luto. Ele aguardava a própria morte e se doía pela morte das pessoas que ele amava, os filhos. Todos os filhos de Jó foram levados pelas tragédias naturais, pelos castigos de Satã, como diz o livro de Jó. Ele perdeu os rebanhos, perdeu os filhos. Sobraram ele e a sua esposa. A vida de Jó no luto, e ele aguardava o luto. Mas Jó, que enfrentou a morte, era alguém endurecido, que enfrentou o sonho humano de ser eterno. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição na rocha para gostaríamos de viver para sempre. Assim é o sonho do Senhor, o sonho da eternidade, de continuarmos com as pessoas ao nosso lado para sempre, de tê-las para sempre, amá-las para sempre, gozar a vida para sempre. É o nosso sonho. É natural que isso aconteça, mas na verdade é uma utopia. E a palavra, para nos educar, para nos ajudar a enfrentarmos a morte, também, pelas palavras de Jó, nos ensina que a morte, apesar de não ser querida por nós, de não a desejarmos, ela faz parte da nossa vida. A morte acompanha a vida. É a única certeza que temos, é a morte. E é preciso reconhecer e acolher a morte como algo natural, próprio de quem está vivo. Só pode morrer quem está vivo. É preciso acolher a morte, não viver em função dela, mas como uma etapa da vida de cada um de nós, como um coroamento da nossa vida. Olha o que diz Jó. Eu sei que o meu Redentor está vivo, e depois que tiverem destruído esta minha pele, minha carne, quer dizer, a morte, verei a Deus. Depois que ter visto a minha carne destruída, quer dizer, a morte, o fim da existência dessa terra, o fim da vida, o fim do ser corpóreo, do nosso corpo, dessa realidade material, a morte. Meus amados irmãos em Cristo, o texto de Jó é para nós sabedoria, pois nos ensina a aceitar e a acolher a nossa morte e a morte dos nossos irmãos. O nosso amor não quer aceitar a morte das pessoas que partiu, nem a nossa saudade, mas é preciso reconhecer e respeitar a morte de cada pessoa. Cada um aqui terá o seu momento, terá a sua etapa. Essa experiência nós vivemos na presença de Deus. Não morremos sozinhos, mas o Cristo se faz presente, como se fez presente no sepultamento, no velório, na morte de Lázaro. Assim o Senhor estará ao nosso lado. Mas é preciso acolher a morte como um direito natural de todo ser humano. Assim como é nosso direito nascer, viver, ser feliz, também é um direito natural do ser humano. Quem somos nós, meus irmãos? Por mais
por maior que seja o nosso amor, quem somos nós para impedir uma pessoa de morrer quando chega o seu momento? Eu estou falando aqui de violência, de agressividade que tira violentamente, injustamente a vida das pessoas. Estou falando da morte natural que chega com a vida, com o tempo, na casa de cada um de nós. Quem somos nós para morrer? Nosso coração pensa assim: eu não queria que fosse agora, eu gostaria de aproveitar um pouco mais, de viver um pouco mais, de estar mais com essa pessoa. Mas é um mistério de Deus, está além da nossa compreensão. Mas somos chamados a cada dia a aceitar e amar. Nesta aceitação que fazemos, estamos respeitando a morte do irmão e ao mesmo tempo entregando a Deus. Olha o que diz a palavra: quando tiver destruído a minha carne, verei a Deus. Eu dizia no início da Santa Missa, estamos aqui a rezar pelos falecidos. É preciso confiar cada um deles, dos nossos irmãos queridos, nas mãos do Senhor. É de Deus que vem o dom da vida. É do próprio Cristo que vem a ressurreição. É do próprio Senhor que nos gerou que vem a eternidade. Vamos, meus irmãos e irmãs, entregar nosso amor por meio de nossas preces, de nossas orações, de nossas súplicas ao Senhor da vida. Senhor, recebe cada irmão, cada irmã pelo qual hoje nós rezamos na tua presença. Salva-nos, dá-lhes a salvação, liberta-os das garras da morte, do cárcere da morte, dá-lhes, Senhor, o descanso eterno, que eles te encontrem. Esse é o nosso pedido, é a nossa prece. O livro de Jó também nos ensina a compreender que a vida, por mais maravilhosa que seja, por mais bela, gostosa, linda, perfeita, amável, a vida é provisória. É preciso que aprendamos isso na palavra de Deus. Quando nós esquecemos que existem limites e prazos, é como se nós perdêssemos o rumo, deixássemos de aproveitar bem aquele momento. Nós estamos aqui, mas não para sempre. A nossa vida aqui nesta terra é uma verdadeira passagem, é por um momento. Como diz a segunda leitura, nós somos filhos, cidadãos do céu, e aqui nós caminhamos para um dia estarmos com Jesus, na glória dele. Meu irmão e minha irmã, aprenda com a palavra de Deus, com o livro de Jó, a não se prender a nada. A grande riqueza das nossas vidas é a nossa própria vida. A grande riqueza, o grande tesouro da nossa vida é a própria vida. O que adianta ter as coisas do mundo se nós não tivermos a vida? Não sermos felizes. Não adiantará nada. Na hora da nossa morte também não levaremos nada, a não ser a nossa vida, o dom que Deus nos deu. E aprendemos com a palavra, sabendo que a vida não dura para sempre, que é preciso viver a vida intensamente, aproveitá-la. E Deus nos deu a graça de hoje estarmos aqui vivos para vivermos intensamente esse momento, felizes, da melhor maneira possível, para fazermos a vontade do Senhor, para sermos dele, para passarmos desse mundo fazendo o bem. Também, meditando sobre a provisoriedade da vida, também somos chamados a aprender com a palavra de Deus que as pessoas que estão ao nosso redor não duram para sempre. Hoje eu meditava com alguns jovens hoje à tarde, né? Fiz uma pergunta, eles ficaram assim espantados, né? Eu perguntei assim: você já parava para pensar que um dia a sua mãe e o seu pai vão partir para a casa do pai? É tão normal e ao mesmo tempo escandaloso, parece que nunca vai acontecer conosco.
Parece que nunca vamos perder, mas um dia vamos perder, e é preciso se preparar pela fé, pela oração, na confiança em Cristo Jesus. Qual é a nossa força, nosso escudo, nosso refúgio, como cantou o Salmo na hora da morte? É o próprio Deus, a nossa fé. E sabendo que as pessoas não estarão conosco para sempre, especialmente aquelas que nós amamos, é preciso viver bem com as pessoas, amá-las, aproveitá-las no sentido de estarmos bem, em paz, convivermos bem, darmos o nosso melhor uns para os outros, enquanto estamos vivos, enquanto há tempo para ser feliz, enquanto há tempo para se cuidar e buscar a Deus. Não é para sempre. Eu serei pago enquanto estiver vivo com vocês. Então vamos aproveitar a vida bem, fazendo a vontade do Senhor. Que o Senhor, nesta noite de finados, possa fortalecer a nossa fé, nos ajude a enfrentar a morte. Muitas pessoas têm medo da morte, não gostam de falar de morte. Há pessoas até que têm medo de entrar no cemitério, sabia? Na verdade, não devemos ter medo do cemitério. Deveríamos ter medo dos nossos pecados e das maldades que nós fazemos. Porque aqueles que já estão lá enterrados, por nosso respeito, já estão nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor. O Evangelho de João, tão bonito, tão profundo, apenas um detalhe, fala que a palavra de Deus diz pela boca de Jesus a Marta: teu irmão ressuscitar. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Crês isto? Esta é a pergunta que Jesus fez a Marta e faz a cada um de nós. Vamos crer em Deus. Não pensemos que os nossos irmãos foram perdidos ou que sumiram, mas estão com Deus, com o Senhor. Esta é a nossa fé. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conforte, que o Senhor aumente